você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora mais uma sessão pública virtual da nossa SABED, servidores da Associação Amélie Poder, de estudo e divulgação da doutrina espírita, né? É muito bom estar com vocês aqui nessas manhãs de domingo. Vamos aproveitar para cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então vamos lá. Nossa querida Maria Cláudia está aqui. Um bom domingo para todos, uma boa sessão também. Com certeza, Cláudia, com certeza. A nossa Eurimar lá do Maranhão. Bom dia a todos, irmãos de caminhada. Feliz domingo a todos. Com certeza, querida. Nosso amigo Délio, bom domingo para todos, que nos preparemos física, mental e espiritualmente para os ensinamentos que nos serão oferecidos. Com certeza, seu Délio, com certeza, né? Nossa querida Kátia Moreno também, bom dia, queridos irmãos, domingo de estudo, domingo feliz, sempre, sempre, sempre. Sempre a nossa doutrina espírita é uma felicidade, né, constante, né, nas nossas vidas, graças a Deus. Muito bom, meus queridos. Agora, nós vamos fazer uma leitura de ambientação. E, para isso, vou pedir à nossa querida Luísa que faça para a gente, ok? Luísa, minha querida, por favor. Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram da senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco,
à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar mais alguns amigos que chegaram aqui, né? A nossa querida Magali, bom dia a todos, o ótimo estudo, com certeza, Magali. Cláudia Albuquerque, bom dia a todos, bom domingo. A nossa querida Celinha Zacarias, companheira da nossa parceira Web Rádio Cristo Consolador, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, queridos irmãos, bom dia, Celinha. Nossa querida Miriam Ribeiro também, bom domingo, bons estudos, irmãos, com certeza, Miriam, com certeza, né? Bom, meus queridos, agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, convidamos a todos que estão aqui conosco e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para elevar um pensamento a Deus e acompanhar conosco essa pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta manhã, mais uma vez, para nos orientar, nos dirigir, nos auxiliar na realização deste trabalho. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito aqui na manhã de hoje. E assim, em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, e em nome de todos esses espíritos amigos que nos orientam, damos como iniciada a nossa sessão pública virtual da SABED da manhã de hoje. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Vamos cumprimentar também Maria Enes, que acabou de chegar. Bom dia, Silvia, a todos os irmãos. Bom dia, Maria de Fátima, tudo bom? Nossa querida amiga Rosana, bom dia a todos. Bom dia, Rosana. Que bom que você está aqui, amiga. Muito bem. Bom, agora eu vou pedir à nossa querida Luísa que leia para nós um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Luísa, minha querida, por favor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 8. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre e assista ao seu pai ou sua mãe. E assim, por causa das vossas tradições, torna inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão, pois me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem, meus queridos, nós hoje temos aqui conosco um amigo muito querido, trabalhador da nossa seara espírita, que é o nosso amigo Marcos Demário. Marcos Demário, ele é escritor espírita, palestrante, apresentador da nossa Web Rádio Cristo Consolador, né? A nossa parceira, apresentador também de programas na Rádio Rio de Janeiro, né? A emissora da Fraternidade. Então, vamos todos mandar as nossas melhores vibrações para o nosso querido Marcos para a realização do estudo dessa manhã. Marcos, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvia. Obrigado a todos da Meribudê.
Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando, que virão depois a assistir esse vídeo através da internet, e rogando a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe por esta oportunidade de aqui estarmos para desenvolver mais um tema à luz da doutrina espírita, realizando aprendizados que serão, sem dúvida alguma, úteis, desde que não fiquemos com eles apenas como mais um conhecimento, mas realizemos o esforço para colocá-los em prática, porque é isso que nos pede o Espiritismo, ou seja, a nossa transformação moral. E hoje é 2 de novembro, o chamado Dia de Finados, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo cristão. Historicamente, essa comemoração dos mortos num dia específico era realizada por alguns povos pagãos antes de Jesus, antes do advento do Evangelho. Mas não havia uma data universal. Cada povo pagão fazia a sua comemoração de uma determinada maneira e num determinado dia e mês do ano. Com o advento do Evangelho e, na sequência, a inauguração das primeiras comunidades cristãs que começaram a se espalhar pelo então mundo conhecido, tanto na Ásia quanto na Europa, não consta em nenhuma documentação que essas comunidades cristãs, nos 2 primeiros séculos do cristianismo, fizessem comemoração em relação a homenagear os mortos, que tivessem algum dia específico em relação a isso. E nós temos que compreender que naquela época ainda se misturavam práticas pagãs com práticas cristãs, porque foi um processo de aproximação, principalmente do povo europeu, com o Evangelho, com o chamado cristianismo. Até que no 3º século, nós vamos ter a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, de início, não instituiu um dia de comemoração dos mortos, de homenagear aqueles que já deixaram a existência terrena. Mas houve, paulatinamente, um movimento de mesclagem entre aquela antiga comemoração dos povos pagãos com os rituais que começaram a ser celebrados pela Igreja Católica. Então, nós vamos encontrar, já nesse 3º século, algumas tentativas de colocar esse dia de finados na liturgia da Igreja Católica. Mas isso só vai acontecer, de fato mesmo, ali pelo século IX. E Roma, ali no Vaticano, só vai instituir oficialmente o Dia de Finados no século XIII da nossa cristandade. E aí, então, o dia 2 de novembro foi, de fato, sancionado como esse dia para realizar essa comemoração, quando os católicos começaram, então, a peregrinar aos cemitérios, a orar, quando as igrejas começaram a fazer missas específicas. E isso, então, ficou no mundo cristão, 2 de novembro, como o Dia de Finados, como é chamado aqui no Brasil, ou o Dia de Comemoração dos Mortos, o dia de lembrarmos dos entes queridos, das pessoas que estão agora no mundo espiritual. Segundo, atualmente, a Igreja Católica, esse é um dia para celebrar a vida eterna, a vida que, na verdade, continua depois da morte, e também é um dia para lembrar e homenagear aqueles que já partiram, e seria também um dia para a prática da caridade, para o amor ao próximo. Essa é a história do Dia de Finados, que é mantido até hoje como uma tradição cristã, ou, melhor dizendo, uma tradição católica, porque o catolicismo é uma interpretação do cristianismo, assim como o protestantismo, que aqui no Brasil
é conhecido como movimento evangélico. E o Espiritismo também possui a sua interpretação e que nós vamos, então, hoje conhecer. E devemos declarar que o Espiritismo compreende e respeita todas as manifestações religiosas e culturais em torno do Evangelho, nas interpretações realizadas sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus. Nós não temos nenhum tipo de condenação, muito pelo contrário. E, além de respeitarmos e compreendermos, nós também vemos a importância dessa comemoração, a importância dessa lembrança daqueles que desencarnaram, que retornaram à pátria espiritual. Mas o Espiritismo tem uma visão diferente da Igreja Católica em relação a isso. E o Espiritismo não sanciona um dia específico para fazer essa comemoração, para ter essa lembrança. Motivo pelo qual nós, espíritas, não nos deslocamos aos cemitérios no dia 2 de novembro, porque para nós o mais importante é o pensamento e o sentimento. E pensar no ente querido que retornou à pátria espiritual, isso pode ser feito em qualquer dia, em qualquer horário. Orar pelos familiares que já não se encontram aqui na Terra, nós podemos fazer em qualquer local, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, porque o mais importante é termos essa saudade que parte efetivamente do fundo da nossa alma, do nosso coração. Nós podemos fazer algumas perguntas. Tem alguma importância para os espíritos, os que se encontram desencarnados, esse dia de finados? O fato de lembrarmos deles indo lá ao cemitério faz com que eles também compareçam ali onde estamos, ou isso é indiferente a eles que se encontram no mundo espiritual? Pois bem, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, dialogou com os espíritos superiores a esse respeito em O Livro dos Espíritos, a obra básica da nossa doutrina. Nós encontramos esse diálogo no capítulo 6 da segunda parte, que é o capítulo que trata sobre a vida espírita. Especificamente, é o item 9 desse capítulo 6, comemoração dos mortos, funerais. O diálogo inicia na questão de número 320 e vai até a questão 329. Eu estou aqui em mãos com o Livro dos Espíritos, a obra básica da nossa doutrina espírita. E Allan Kardec, na questão 320, ele logo pergunta se os espíritos, que nada mais são do que os seres humanos que se encontram desencarnados, se eles são sensíveis à nossa saudade deles. Será que eles são sensíveis a isso? Ou eles não dão nenhuma importância, porque, afinal de contas, a vida continua e eles, no mundo espiritual, têm mais o que fazer e estão preocupados com a sua evolução, com o seu progresso intelectual e moral. Vejamos a resposta que os espíritos deram a Kardec. Eles dizem: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Bem, então, a lembrança do ente querido, do amigo que partiu, que está no mundo espiritual, é muito grata a ele. Porque o que rege o universo é a lei de amor. E a lei de amor é que nos une. Então, ele está na outra dimensão, retornou ao mundo espiritual, mas não nos esquece. E nós, que continuamos aqui no mundo terreno,
não o esquecemos. Então, quando lembramos dele, dirigimos o nosso pensamento a ele, dedicamos uma oração, uma prece a ele, sim, essa nossa lembrança, essa nossa oração vai chegar a ele. E ele ficará muito grato, muito feliz por ser lembrado, caso ele esteja em boas condições no mundo espiritual, sabendo que não foi esquecido, mas que aqueles que continuam na terra têm uma boa lembrança dele e continuam a amá-lo. Se ele não estiver em boas condições espirituais, essa nossa lembrança será um alívio para ele, porque as nossas preces, a nossa saudade dele será levada em conta para o seu auxílio e para que ele possa, então, se equilibrar e possa dar continuidade à sua jornada evolutiva. Mas, na sequência deste diálogo, Kardec vai agora diretamente ao dia de finados, ao dia específico para comemorarmos os mortos. Que os espíritos são gratos à nossa lembrança, já sabemos. Mas e se só fazemos isso no dia 2 de novembro? Só nessa data marcada no calendário? E aí? Eles vão ser gratos a isso? Vão se ligar a isso? Como é que os desencarnados veem essa situação? Então, na questão 321, Allan Kardec pergunta se o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos. Os espíritos, eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os túmulos. Ou seja, assim como nós nos preparamos, principalmente os que são católicos, para ir ao cemitério, para visitar um túmulo da família, ou deste ou daquele personagem, os desencarnados fazem a mesma coisa? Ou seja, neste dia 2 de novembro, eles também vão para os cemitérios? Vejamos a resposta que os espíritos deram. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. Bem, essa resposta deixa bem claro que no mundo espiritual, o dia 2 de novembro, dia de finados e comemoração dos mortos, não está no calendário. Porque desencarnados, nós atendemos os chamados do pensamento. E é claro que, se estamos em casa, na rua, no trabalho, no centro espírita, seja onde for, e lembramos daquele ente querido, isso já é uma evocação. E quando o nosso pensamento vai a ele, ele vem a nós. Então, para os espíritos, não há necessidade de haver um dia específico. É muito mais grato a eles serem lembrados espontaneamente. Agora, como no dia 2 de novembro, pela tradição católica, muitas pessoas lembram dos seus mortos, é natural que eles, então, atendam a esse chamado do pensamento e que até compareçam, sim, de repente, ao cemitério, ou não, porque nós podemos ficar em casa, como nós espíritas fazemos, e orar pelos nossos entes queridos e amigos que já partiram desta existência. E eles estarão conosco no lar, ou lá no centro espírita, ou aqui, nesta nossa reunião virtual? Sim, tenhamos certeza disso, porque os espíritos atendem o chamado do nosso pensamento. E, obviamente, que os bons espíritos só atenderão os bons pensamentos. Eles não atendem qualquer tipo de pensamento só porque os estamos chamando. Há que ter utilidade, há que ter responsabilidade nisso. Então, para os espíritos, qualquer dia é dia para atender
o chamado do nosso pensamento através da lembrança que temos deles. O dia 2 de novembro é apenas uma data em que pensamos mais nos nossos desencarnados. E, obviamente, eles vão fazer o devido atendimento, o devido comparecimento. Mas Kardec desdobra a questão. Porque agora nós temos a 321A. E ele indaga. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas. Os desencarnados, então, no dia 2 de novembro, vão mesmo para os cemitérios, vão lá visitar as suas tumbas, seus túmulos. E eles respondem: reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que o chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Ou seja, eles atendem e comparecem aos chamados sinceros, saídos do coração, do fundo da alma. Eles pouco se importam com a quantidade de pessoas que estejam visitando o seu túmulo no cemitério. Até porque o túmulo representa apenas o espaço, o local onde os restos mortais foram enterrados e que se desintegram, porque o corpo deixa de existir. Então, o espírito, ele não tem muito por que se ligar a isso. Então, se ele for comparecer, ele comparece porque ele sente a vibração daqueles que estão ali e que estão pensando nele, e pensando com carinho, com afeto, com saudade. Ora, mas assim como ele pode comparecer lá ao cemitério, porque nós fomos ao cemitério, ele pode comparecer na nossa casa, no nosso culto que vamos fazer. Ele pode comparecer no centro espírita ou em qualquer outro templo. Ou seja, onde uma pessoa lembrar dele, ou um grupo de pessoas lembrar dele e orar por ele, ele comparecerá. Por isso que não há essa necessidade dessa peregrinação ao cemitério. Esse é o entendimento que o Espiritismo nos dá. Mas Allan Kardec, querendo explorar mais ainda essa questão, faz uma segunda subpergunta, a 321B. Vamos, então, saber o que Kardec indagou. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Então, se os espíritos que estão sendo lembrados pudessem aparecer para nós, como que eles apareceriam? E a resposta é muito lógica. Aquela pela qual eram conhecidos em vida. Vamos aqui dar um exemplo bem prático. Eu lembro de um dos meus avós, aquele que eu tive assim, uma maior ligação, sinto uma certa saudade dele, e fico aqui pensando nele e resolvo orar por ele. Então, ele atende ao meu chamado, a essa minha lembrança, e comparece onde eu estou. Estou em casa, lembrando dele, vendo uma foto, estou eu lá, pequeno, no colo dele, e estou ali lembrando algumas coisas do meu relacionamento, da minha convivência com ele. Mas meu avô já está desencarnado há um bom tempo. Mas como estou pensando nele com saudade, ele atende o pensamento, ele recebe o meu pensamento, as minhas vibrações, e ele comparece. Então, a pergunta de Kardec: se ele pudesse aparecer visivelmente para mim, que forma ele apresentaria? E a resposta é lógica. Ora, ele se apresentaria na forma do avô que eu conheci. Ele vai moldar o perispírito
com as suas próprias lembranças e as minhas lembranças e vai aparecer para mim como aquele meu avô que eu conheci em vida. Porque é a maneira dele ser reconhecido. Se ele aparecer de uma outra forma, eu o tomaria como qualquer outro espírito e talvez não reconhecesse o meu avô. Então, de forma muito natural, para ser reconhecido, ele compareceria com a forma humana que teve na sua última encarnação. Então, fenômeno muito simples. Mas nós sabemos que discípulos não têm nada desse fenômeno, porque para essa visibilidade e até mesmo chegar à tangibilidade, é um fenômeno de efeito físico, muito bem estudado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, e nós sabemos que devem existir fluidos especiais, que o espírito precisa fazer a combinação dos fluidos, enfim, é um verdadeiro laboratório do mundo invisível, que, aliás, é o capítulo 8 dessa obra magistral, que é O Livro dos Médiuns. Pois bem, esse assunto está relativamente agora esclarecido. Mas Allan Kardec explora mais ainda essa questão da comemoração dos mortos. E ele lembra uma situação que é muito mais comum do que às vezes nós podemos imaginar. Tem muitas pessoas que não possuem túmulos. São enterradas, pura e simplesmente, e são esquecidas. E não são visitadas lá no cemitério. E se não recebem visita, se o túmulo até deixou já de existir, como fica isso, então, nesse dia de comemoração dos mortos? E aí, então, se eles não são lembrados, Kardec indaga na questão 322 se esses espíritos ficam desgostosos conosco, porque, afinal de contas, ninguém está lembrando deles. Vejamos a resposta que Allan Kardec recebe. Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Ou seja, o que eles respondem aqui a Kardec, nos elucidando, é que o espírito, gradativamente, se desprende das questões de ordem terrena, material, corporal. Ele tem mais o que fazer no mundo espiritual, aprendizados, a caridade, trabalhar, evoluir, progredir. Então, se aqui na Terra ninguém lembra dele, ele pouco se importará com isso. Naturalmente que estamos falando de espíritos que já se desprenderam, já se desapegaram aqui das coisas materiais, que não dão mais importância a essas homenagens, a esses dias especiais. Ele segue em frente, amando, vivendo esse amor, e muitos, inclusive, por mérito, até mesmo se desligando da humanidade terrena, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. Não podemos esquecer disso. Então, ele não liga. Tanto faz, como tanto fez, se ele é lembrado ou não pelos que estão aqui encarnados. E Allan Kardec, continuando a explorar o assunto, vai para a questão 323. Mas a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção. Então, o que é mais importante para o espírito? Visitarmos o seu túmulo ou fazermos uma prece a ele? Responde os espíritos. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica
o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Quantas pessoas que no dia de finados visitam o túmulo da família por desencargo de consciência ou para cumprir um ritual religioso e social, mas em pensamento gostariam de estar bem longe dali. Quantos que vão fazer a visita lá no cemitério, mas praguejam contra este ou contra aquele que está lá no túmulo da família. Então, o que mais importa é a prece, mas ela tem que sair do coração. É isso que importa para os espíritos. Ora, visitar o túmulo, simplesmente cumprindo um ritual, visitar o túmulo, mas falando mal do morto, isso não faz nada bem àquele que desencarnou. E, muito possivelmente, ele não vai comparecer, porque ele haveria de nos acompanhar. Agora, nós podemos estar em casa e orarmos por ele. Se ele estiver em sofrimento, em perturbação, a nossa prece o aliviará. E se ele já estiver bem no mundo espiritual, ele comparecerá. Porque está vendo que alguém está lembrando dele, do fundo da sua alma, com verdadeiro sentimento. E é claro que ele ficará muito feliz e agradecido por isso. Então, visitar o túmulo é apenas um ato exterior. O que importa é o sentimento. Por isso que nós espíritas, normalmente, não visitamos o cemitério no dia 2 de novembro, no dia de finados, porque sabemos que o mais importante é o pensamento, é o sentimento, é a prece saída lá do nosso coração. Bem, Kardec, então, deve ter encerrado aqui o diálogo. Não, ele continua para explorar mais ainda. E indaga, tem famílias que fazem túmulos majestosos, que mandam inaugurar estátua lá do ente querido. Às vezes o poder público também faz isso. Como fica isso em relação àquele que desencarnou? Como é que o desencarnado vê isso? Ele fica feliz? Dá de ombros? Como no mundo espiritual são vistas essas homenagens que fazemos àqueles que, entre aspas, morreram? E aí, então, eles respondem. Muitos, ou seja, muitos espíritos, as assistem, ou seja, assistem essas homenagens, quando podem, mas são menos sensíveis às honras que eles tributam do que às lembranças. Tem duas questões aqui. A primeira, quando podem, porque o espírito pode ter funções, ações no mundo espiritual que lhe impedem de comparecer a essa tal homenagem. E segundo, mais importante para ele não é a homenagem, mas sim os pensamentos, as preces. Claro que tem muitos espíritos que comparecem e que se sentem felizes por serem lembrados e homenageados. Mas isso mostra que eles ainda têm um apego material a essas coisas. E todo apego é demonstração de inferioridade espiritual. Então, é bem possível que se ele já se elevou acima disso, que ele não compareça. Para ele, pouco importa a homenagem, mas a sinceridade dos nossos pensamentos. Então, se ele comparecer, não será pela homenagem, mas sim por causa dos pensamentos que vibram para ele e vibram saudavelmente para ele com uma lembrança legítima. Kardec continua, então, aqui o seu diálogo com os espíritos. E nós vamos agora, então, e mais para o final, vamos pular aqui algumas questões e vamos lá para a questão 327. O espírito assiste ao seu enterro? A resposta:
muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. Como nós costumamos dizer, a morte não é um passe de mágica. Desencarnar, retornar ao mundo espiritual, deixando este corpo físico, muitas e muitas vezes nos lança a um período de perturbação. Esse período de perturbação pode ser maior ou menor, mais profundo ou menos profundo. Então, é normal que assistamos o nosso enterro, que estejamos presentes no nosso velório. Na verdade, velório do corpo que nós utilizamos, não é mesmo? Porque os laços fluídicos que nos unem ao corpo vão rompendo paulatinamente. Isso sempre de acordo com o nosso maior ou menor apego ao próprio corpo e às coisas aqui da vida material. Então é normal que o recém-desencarnado assista o próprio enterro, compareça ao velório. Daí, então, o Espiritismo nos chama a atenção, novamente, para os nossos pensamentos. Temos que ter cuidado com o que pensamos e, claro, cuidado com o que falamos. Lembrando que Jesus nos disse que aquilo que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. E essas nossas palavras, esses nossos pensamentos, atingem o espírito, que pode vir a se desequilibrar face a maus pensamentos que lhes são dirigidos, críticas e assim por diante. Velório e enterro não são momentos para ficarmos lembrando das mazelas, para ficarmos fofocando, falando qualquer coisa e criticando o morto. Não. São momentos sagrados para orarmos em intenção da sua alma, para que ele seja bem recebido no retorno ao mundo espiritual, para que receba as bênçãos divinas. É isso que nós temos que fazer. Senão, nós vamos desequilibrá-lo. Então, oremos por ele. Lembremos das coisas boas do nosso relacionamento com ele e deixamos o resto de lado. Não importa nesse momento. Então, essa é uma advertência muito profunda e muito importante que a doutrina espírita nos faz. E, no final, Allan Kardec, lá na questão 329, indaga se o respeito instintivo que temos para com os mortos, e isso na história da humanidade, se isso é um efeito da intuição que possuímos da existência futura. E a resposta é positiva. É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Tem pessoas que dizem que não acreditam na alma, mas vão lá no cemitério homenagear e orar o morto ou os mortos. Mas se não acredita na existência da alma, está homenageando o quê? A quem? Morreu. Não existe mais. Manda rezar uma missa. Ou roga para nós, espíritos, orarmos pelo ente querido. Ora, mas isso é inócuo. Não tem razão de ser, porque não acredita na alma. Mas acredita. Claro que acredita, porque se não acreditasse, não faria isso. É que nós muitas vezes não queremos admitir. Agora, o Espiritismo explica essa vida futura, que é a vida que continua no mundo espiritual. É a vida plena, que mantém a nossa individualidade. Nós que somos espíritos criados por Deus e cujo destino é chegarmos ao estado de espírito puro, como está lá muito bem explicado, organizado, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita. Então, cuidemos dos nossos pensamentos.
Oremos pelos que já partiram, lembrando que chegará a nossa vez. Isso mesmo, de retornarmos ao mundo espiritual. De nossa parte, não gostaríamos que tivessem boas lembranças da nossa existência terrena, da nossa convivência? Sim, não é mesmo? Então, façamos aos desencarnados, chamados espíritos, aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Aliás, essa é a grande regra da melhor convivência, não apenas aqui na Terra, mas em todo o universo, em todos os mundos desse universo. Fazermos aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Isso é o Evangelho, vivido, praticado, e é o esforço que precisamos realizar. Então, neste dia 2 de novembro, dia de finados, dia de comemoração dos mortos, oremos pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, por todos aqueles que já retornaram ao mundo espiritual. Mas não façamos isso apenas neste dia, nesta data que está aí no calendário. Façamos isso todos os dias, todas as horas. Lembremos daqueles que cuidaram de nós. Lembremos daqueles que compartilharam conosco as suas experiências de vida, seus aprendizados, seus conhecimentos. Oremos para que todos eles, nas mais diversas condições, tenham o amparo de Jesus, que, aliás, sempre nos ampara, mas que eles possam se ligar ao nosso mestre, ao nosso guia e modelo, e esse tem que ser o nosso esforço aqui também na Terra. Então, nós espíritas, apesar de não comparecermos ao cemitério e de não considerarmos no nosso calendário esse dia especial, nós compreendemos, respeitamos esse dia de finados, esse dia de comemoração dos mortos e alertamos que mais importante do que visitar o túmulo, mais importante é lembrar com uma verdadeira saudade, é lembrar com amor, com sentimento daqueles que já partiram e dedicar a eles uma oração sincera, com toda a fé e trabalhando conosco para nos melhorarmos e praticarmos sempre a caridade. Para os desencarnados, o que vale não é o ato exterior, o que vale é o pensamento conjugado com o sentimento. Por isso, o Espiritismo valoriza tanto a prece ou oração pela sua importância, que, aliás, podemos e devemos fazer não apenas aos desencarnados, mas também aos encarnados, porque aqui estamos neste mundo e estamos aqui para cumprir a nossa missão divina de nos melhorarmos e trabalharmos pela melhoria moral de toda a humanidade. Eis, então, o pensamento espírita, a visão espírita sobre o dia de finados, esse dia de comemoração dos mortos. Lembrando que a vida continua, a morte não existe e todos nós continuaremos aqui e no mundo espiritual e na próxima encarnação, enfim, nós continuaremos nos trabalhando para um dia sermos espíritos puros, cujo exemplo é o nosso Mestre Jesus, por isso, então, reconhecido pela doutrina como nosso guia e nosso modelo. Era o que tínhamos a trazer a todos neste domingo pela manhã, nesta data tão especial para o mundo cristão, e lembremos, então, no dia de hoje, de orar por aqueles que estão na dimensão espiritual. Muito obrigado por essa oportunidade e paz em todos os corações. Seu áudio. Ok. Marcos, muito obrigada.
Que explanação maravilhosa. Quantos esclarecimentos, né? Muito, muito bom, amigo. Gostamos demais de ouvir você falando sobre esse dia, né? Dia 2 de novembro, dia de finados na visão espírita, né? Bom, vamos aqui colocar mais alguns comentários dos nossos amigos que estão aqui nos assistindo. Temos hoje a Silene Souza. Bom dia para todos os participantes. E a Silene, gente, sabe onde ela está? Estou assistindo da cidade de Petrolândia, Pernambuco. Que coisa boa, Silene. Que coisa boa ter você. Um grande beijo para os nossos amigos de Petrolândia, Pernambuco. Muito bom ter você aqui, né? Além da nossa Silene, temos também a nossa Laodiceia. Bom dia para todos nós. Bom dia, querida. Nossa amiga Darcilene Guimarães. Bom dia, Darcilene. Tudo bom, querida? Cris Bastos aqui conosco. Bom dia a todos, paz e luz. A nossa querida Celinha Zacarias dizendo que beleza de estudo. Com certeza, né, Celinha? Gratidão por tudo e por tanto. O nosso querido Délio. Obrigada, Marcos de Mário, pelas lembranças dos ensinamentos do Livro dos Espíritos acerca das questões que nos ensinam sobre a vida após a morte do corpo. Com certeza, seu Délio, muito, muito bom mesmo. Nossa Maria Enes, gratidão pelo maravilhoso estudo. A nossa Magali também, agradeço os ótimos esclarecimentos. Rosana, obrigado pela bela palestra, e com certeza, né? A Miriam, obrigada pelos esclarecimentos tão importantes no dia de hoje. Celinha Zacarias, graças a Deus acreditamos na imortalidade. Realmente a morte não existe. Oremos sempre, paz e bem a todos, com certeza, né? Maria Cláudia, paz a todos nesse dia, com certeza, né? É muito bom, como nosso querido Mário nos lembrou, né? O importante é o pensamento, né? O importante é que nós enviamos as nossas melhores vibrações, os nossos pensamentos para aqueles entes queridos que permanecem vivos, né? No plano espiritual, ok? Nossa Darcilene aqui nos falando da nossa querida doutrina consoladora, com certeza, né? Maravilhosa doutrina espírita, graças a Deus que nós a conhecemos, né? Muito bom. Bom, pessoal, vamos lá. Magali também, obrigada por todo o aprendizado, um ótimo domingo, que coisa boa, né? Muito bem, gente. Bom, agora continuando o nosso trabalho dessa manhã, nós agora vamos pensar justamente naqueles amigos, né, que não puderam estar aqui conosco nesta manhã, né? Então, todos aqueles que não puderam nos acompanhar, mas nós vamos pensar neles e vamos pensar também naquelas pessoas que, por algum motivo, né, estejam passando por momentos desafiadores. E assim, enviar para eles as nossas melhores vibrações. Nós vamos agora fazer a nossa irradiação, que é o passe à distância, né? Nós vamos enviar para todas as pessoas as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, para que eles possam se sentir aconchegados, né? Acolhidos e amados, ok? Então, vamos à nossa irradiação, ok? Vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, mentores da nossa casa, que estão aqui conosco nesta manhã. Nesse momento, nós pedimos por todas as pessoas que não puderam estar aqui conosco, que não puderam desfrutar dessa manhã maravilhosa de tanto aprendizado. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em situação de rua. Pedimos para aqueles que se encontram privados de sua liberdade. Para aqueles que se encontram presos a leitos de hospitais ou mesmo em suas casas. Para aquelas pessoas que vivem em lares em desalinho, onde não existe paz, harmonia e amor. Pedimos para aqueles, Senhor, que se encontram agora em regiões de conflito armado, onde existe tanta dor e sofrimento. Pedimos também, Pai, por todos os animais do mundo, que eles possam ser amparados e protegidos. Pedimos pelos governantes da terra, Senhor, que eles possam realmente buscar o melhor para seus governados. Pedimos, Senhor, pela paz no mundo.
o nosso planeta, possa ser envolvido por uma nuvem de amor, compreensão e fraternidade. Possamos imaginar o nosso planetinha azul envolto num manto de paz, um manto de Jesus, nos protegendo, nos amparando e buscando despertar em nossos corações sentimentos de amor e fraternidade uns pelos outros. Graças a Deus. Bom, meus queridos, agora vamos pedir à nossa querida Luísa que faça por nós, porque a prece pelos nossos irmãos desencarnados. Luísa, querida, por favor. Paizinho amado, Pai querido, Jesus, nosso mestre, espiritualidade amiga e benfazeja, que está aqui conosco. Pai, quero pedir por todos os nossos irmãozinhos que retornaram para a pátria espiritual. Aqueles que retornaram depois de tanto tempo aqui na Terra e fizeram um caminho de paz e amor. E aqueles, Pai, que tanto precisam da ajuda dos amigos espirituais. Aqueles que precisam de amparo nessa transição, que foram por uma morte súbita, porque vivem em regiões de muita guerra, aqueles que foram por várias questões, Pai, mas que nem sabiam que existia vida e que a vida na parte espiritual é a verdadeira vida. Que eles possam ser ajudados, Paizinho, nessa transição, nesse momento confuso, possam ser amparados dentro das suas possibilidades. Mas rogo, Pai, rogo por aqueles que no momento de estupidez tiraram a própria vida. Que eles possam ser ajudados, Maria, Mãe querida, sejam protegidos até o momento possível de irem para o hospital, Mãe, para que eles não sejam escravizados, vampirizados e possam aos poucos perceber que não existe fim da vida e que eles possam ser amparados com muito amor e muito carinho. Peço também, Pai, por aqueles que desencarnaram, mas ainda não entendem que a parte espiritual é a verdadeira vida. Mas principalmente, Pai, peço por aqueles que nunca tiveram alguém que lhe fizesse uma prece, que eles possam ouvir o refrigério desse momento e possam ser abraçados. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A nossa Eurimar aqui colocando, estudo maravilhoso, obrigado, irmão, com certeza, Eurimar, com certeza, né? Bom, meus queridos, agora nós vamos falar com vocês dos nossos recadinhos, né? Os nossos recadinhos são tão importantes, né? Antes de passarmos a palavra para o nosso querido Marcos de Mário, que fará a nossa festa de agradecimento e encerramento, vamos aos nossos recadinhos. Todos sabem que a nossa SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, é uma casa espírita bebê, como eu costumo chamar, né? Nós fazemos neste mês apenas 3 anos de existência. E como toda casa espírita, né, lutamos com muita dificuldade para manter os nossos trabalhinhos. Nesse momento, nós estamos situados em uma pequenina sala comercial na Tijuca, bem pequenininha mesmo, que não nos permite abrir as portas para receber a todos. Por quê? Porque o espaço é muito pequeno, né? Mal acomoda 15 pessoas, né? Então é bem, bem curtinho mesmo. E nós temos uma única fonte de renda, né, para nos manter, que é o Clube do Livro Espírita Amélie Boudet, né? Clube do Livro Espírita Amélie Boudet, que está passando a faixinha embaixo, com detalhes sobre o Clube do Livro. O nosso Clube do Livro Espírita Amélie Boudet é o clube, né, onde você paga uma mensalidade de apenas R$ 35,00, já incluído o valor de frete, não paga mais nada, e recebe em sua casa, mensalmente, um livro espírita. Seja um livro doutrinário, um livro de romance, contos, mensagens, sempre um livro escolhido com muito carinho para vocês. E, com certeza, o valor que você paga no nosso Clube do Livro, na nossa mensalidade, é sempre bem inferior ao valor cobrado pelo mesmo livro nas livrarias. Então, vale muito a pena, né? Você vai ter um ganho financeiro comprando conosco
e você vai ter também a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita e nos ajudar. Nós desejamos muito ter condições financeiras de alugar um espacinho um pouquinho só maior, para que possamos abrir as portas e receber a todos com muito amor e carinho, ok? Nós temos também, nesse momento, algo muito importante, que foi nós recebermos os direitos autorais de um romance espírita, chamado O Mandarim. Então, a autora do livro, a médica que psicografou essa obra, doou os direitos autorais para a nossa casa, né? E nós esperamos que esse livro seja um grande sucesso. O Mandarim será lançado esse mês, no dia 30 de novembro, no Espaço Cultural Amigos da Luz. Aqueles amigos da luz que fazem aqueles vídeos tão engraçados, né, sobre a nossa doutrina espírita. E eu vou passar para vocês agora um rápido videozinho que fala do livro O Mandarim, ok? Para que vocês possam tomar conhecimento. O livro também já está em pré-venda, com desconto de 20% do seu valor de lançamento. Então, aqueles que quiserem adquirir também o livro em pré-venda, só entrar em contato conosco, ok? Então, vamos assistir ao vídeo sobre o Mandarim. Ying e Ming são dois meninos, dois espíritos que se conhecem de muitas encarnações. Juntos, eles tecem planos para melhorar a vida da localidade em que nasceram. Porém, para isso, terão de superar a diferença de casta que os distingue, sendo Ying filho de um colono e Ming filho do dono das terras. Além disso, enquanto crescem, precisarão compreender os sentimentos que os unem. O amor vai muito além das convenções terrenas. Livro O Mandarim, pré-venda em 22 de setembro. SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, levando o Espiritismo em sua mais pura essência até você. Muito bom, né, gente? Vocês vão adorar. A história é lindíssima, muito linda mesmo. A nossa Maria Cláudia aqui dizendo, linda prece. A Miriam dizendo, não esqueçam do like, com certeza, né? Vocês colocam um likezinho lá nos nossos vídeos, né? Nas nossas sessões. O YouTube entende que é um conteúdo relevante que vale a pena ser divulgado para outras pessoas. E aí vocês nos ajudam na divulgação da nossa querida doutrina espírita, né? A Silene aqui colocando, obrigada pelos esclarecimentos, com certeza, querida, obrigada a você por estar conosco aqui, né, nessa manhã de domingo. Bom, meus queridos, agora chegamos ao final da nossa sessão pública virtual dominical e vamos pedir ao nosso querido amigo e palestrante, Marcos Demário, que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento. Marcos, meu querido, por favor. Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos por esta bendita oportunidade, rogando as tuas bênçãos sobre nós, nossos familiares, nossos amigos e também a todos aqueles, encarnados e desencarnados, que se encontram na Terra realizando o bem. Porque sabemos, Senhor Jesus, que a vida vibra no amor, que o amor será sempre mais forte do que o ódio e que o bem sempre terá mais força do que o mal. Dá-nos a coragem da fé para continuarmos, apesar das nossas imperfeições e de todas as dificuldades que arrostamos, de continuarmos nessa tarefa de semeadores do teu evangelho, à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, consolando e esclarecendo, para que assim possamos transformar esta nossa humanidade e termos um encontro com a felicidade que nos aguarda. Despede-nos, Senhor, envolvidos por essas vibrações, e que possamos sermos sempre úteis a nós e ao próximo, nesse pensamento
que o que deve vigorar é o bem para todos. Muito obrigado, assim seja. Graças a Deus, né? Muito obrigada a todos, pessoal. Muito obrigada por vocês terem estado aqui conosco, nos acompanhando. Obrigada, Marcos. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos. Ótimo domingo para todos, né? E que possamos estar reunidos aqui na próxima semana para mais uma sessão pública virtual da nossa SABED. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.